Ok, pessoal, tenho aqui uma série de 5 casos de crianças com história de dor na fossa ilíaca direita. São crianças de 2, 11, 8, 5 e 6 anos de idade. Bom, essa aqui, primeiro caso, criança de 2 anos de idade, apresentando essas imagens aqui. Bom, a gente vê, a princípio, uma distensão líquida e gasosa acentuada de segmentos delgados, bastante ectasia, né? A gente vê linfonodos mesentéricos, né? Múltiplos linfonodos mesentéricos aqui limítrofes ou aumentados, ó, medindo 9 milímetros, né? Então, a princípio, é um caso que chama bastante atenção porque a gente vê um componente de estase de segmentos delgados aqui, em estase importante de segmentos delgados, certo? Quando a gente migra aqui para a pelve, a gente vê logo essa imagem hiperdensa, que é um apendiculito. Pela posição a gente já não fica muito em dúvida. Talvez pela posição às vezes dá para fazer um diferencial com cálculo ureteral, mas nesse caso que a lesão, que essa calcificação é grande, ó, é de 9 milímetros, realmente não deixa muito diferencial, ainda mais uma criança de 2 anos, né? Então a densidade é cálcica e a gente vê em volta dessa imagem cálcica uma hipodensidade aqui, uma imagem com densidade de partes moles que é compatível com um tecido, né, com um apêndice envolvendo esse apendiculito, né, e com paredes espessas, né, porque a gente tem um apêndice de paredes finas, né, quando ele está com paredes espessas é que ele vai aparecer dessa forma, né? Então se a gente medisse aqui, ó, em torno de 3 milímetros cada uma dessas paredes no local que está o apendiculito, mas a gente já vê a continuidade dele aqui até o seco, ó, aqui a gente tem o seco, e descendo a gente vê que o apêndice tem esse trajeto aqui medializado com a ponta realmente mostrando esse apendiculito, né? Navegando um pouco pelo exame, a gente vê que a gente tem uma densificação e borramento da gordura periapenticular, principalmente. A gente perde, ó, essa gordura aqui da pelve aqui, pré-sacral. A gente perde o coeficiente de atenuação normal dela, né? E aqui a gente já mede um coeficiente de quase zero, né? Enquanto que a gordura normal mede ali em torno de menos 120 aí, certo? Então a gente tem sinais francos de apendicite aguda, né, caracterizados por um aumento do apêndice que mede em torno de 14 milímetros, com apendiculito no interior, na porção da ponta, né, densificação e borramento da gordura periapenticular, linfonodos limítrofes ou aumentados em número nas cadeias mesentéricas, sobretudo na iliocecocólica, que é essa cadeia aqui, aí, e a estase acentuada ou moderada de segmentos delgados, nesse caso é acentuada, de segmentos delgados, né, com principalmente componentes líquidos e gasosos, até aquele aspecto de empilhamento de moeda que a gente veria, né, no raio-x, a gente vê presente aqui na tomo, né, e o nível hidroaéreo também, tá? Então esse é o primeiro caso. Vamos passar para o segundo aqui. O segundo caso, salvo engano, já é de uma criança um pouquinho mais velha, de 11 anos. E o aspecto que a gente vê aqui... detalhe, deixa eu só mostrar uma coisa. Esse exame aqui foi feito com contraste. A gente tem a outra série só, com contraste dessa criança anterior, mas que era absolutamente desnecessária a realização de contraste, né, para se chegar ao diagnóstico, tá? Então, só para mostrar que o contraste vai delimitar um pouco melhor as alças, né? Nesse caso de francos sinais, a gente não tinha muita dúvida, né? Um apendiculito grande e tal. Às vezes o contraste pode ajudar, principalmente nos casos incipientes aí, nos casos de pouco tempo de evolução. Provavelmente esse aqui já devia ter um pouco mais de 48, aí 24, 48 horas de início dos sintomas, tá? Então vamos voltar lá. No caso da criança de 11 anos, a gente tem aí uma discreta ectasia de segmentos delgados, pouquinho de líquido, pouquinho de gás,
nada muito exuberante, mas quando a gente desce para a pelve, ó, toda a gordura aqui da região da pelve tá densificada e borrada, né? Aí a gente realmente tem que pensar no primeiro diferencial de dor abdominal em fossa ilíaca direita ou na pelve em crianças, acompanhado de náusea, vômito, intestino preso, perda de apetite, tá? Essa criança também tinha sinais evidentes aí, né, de apendicite aguda, e a gente vê aqui o seco, saindo do seco o apêndice secal, essa bolinha aqui, e a gente vai acompanhando o trajeto dele até que a gente chega num apendiculito também na ponta, tá? O calibre não é tão aumentado quanto no caso anterior, mas o apêndice aqui mede mais de 6 milímetros, tá medindo 7,4, certo? Ponto de corte para apendicite, normalmente 6 milímetros, tá? No adulto pode variar um pouco, tem pacientes que sem absolutamente nenhuma clínica pode ter um apêndice maior aí que 6 milímetros. Detalhe que nesse caso a gente tem 2 apendiculitos, tá? Aqui eu tinha mostrado o trajeto, achado que era a ponta, mas não é. Acabei de ver que na verdade o apêndice continua e o trajeto em direção à pelve, ó, seguindo na ponta da seta, descendo, 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 e aqui ele tem mais um apendiculito de menor densidade do que aquele dali de cima, tá? E aqui até justifica porque que na ponta do apêndice tem todo esse borramento e densificação da gordura, certo? Então mais um caso franco de apendicite aguda, sem muitos diferenciais aqui, né? A gente vê inclusive um borramento e densificação da gordura da região da reflexão da fáscia da goteira parietocólica direita e da goteira parietocólica esquerda aqui, ó, na reflexão, olha só, densificação também da gordura, tá? Então já é um quadro inflamatório, olha aqui, que já tem sinais francos de peritonite, né, de inflamação em todo o abdômen inferior, já não tá só do lado direito, tá dos dois lados, ok?